paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Hoje iniciamos o livro de Judite e nesse trecho do capítulo 1 estabelece o cenário e a ameaça. Introduz o poderoso rei Medo e sua grandiosa capital, que será o primeiro desafio para Nabucodonosor. O rei assírio derrota Arfaxade, consolidando seu poder e enchendo-se de orgulho. Nabucodonosor exige ajuda militar de uma vasta gama de nações para suas próximas conquistas. Surpreendentemente, todas as nações convocadas se recusam e desrespeitam os emissários. A recusa provoca a fúria de Nabucodonosor, que jura vingança contra todas as nações rebeldes, preparando o terreno para a invasão que afetará Israel. Este capítulo serve para apresentar a magnitude da ameaça que paira sobre o povo de Deus, preparando o leitor para a provação e a subsequente libertação divina através de Judite. Vamos à leitura. Livro de Judite, capítulo 1. Arfaxade, rei dos Medos, tinha submetido ao seu império um grande número de nações. Ele edificou uma fortaleza de pedras polidas, a qual deu o nome de Ecbatana. Cercou-a de muralha de 70 côvados de altura e 30 de largura, e pôs-lhe torres de 100 côvados de altura. Estas eram de forma quadrada e seus lados estendiam-se por um espaço de 20 pés. As portas tinham uma altura proporcional à das torres. Ele gloriava-se do poder invencível do seu exército e da imponência de seus carros. Ora, no 12º ano de seu reinado, Nabucodonosor, que reinava sobre os assírios, em Nínive, a grande cidade, fez guerra a Arfaxade e venceu, na grande planície chamada Ragal. Aliaram-se a ele todos os habitantes das regiões vizinhas do Eufrate, do Tigre e do Idaspés, e nas planícies de Arioque, rei dos Elimeus. Então engrandeceu-se o reino de Nabucodonosor, e seu coração encheu-se de orgulho. Mandou emissários a todos os habitantes da Cilícia, de Damasco, do Líbano, aos povos de Carmelo e de Galaade, aos galileus na grande planície de Esdrelão, aos habitantes de Samaria e aos povos de além do Jordão até Jerusalém, a toda a terra de Gesem e até os confins da Etiópia. A todos esses povos enviou Nabucodonosor emissários, mas todos protestaram unanimemente e os despediram de mãos vazias, chegando até a expulsá-los com desprezo. À vista disso, encheu-se de cólera o rei Nabucodonosor contra todos esses povos e jurou pelo seu trono e pelo seu reino que havia de tomar vingança de todos eles. O capítulo 2 de Judite detalha a reação de Nabucodonosor à recusa das nações em se aliar a ele. Em sua fúria, o rei nomeia seu general Holofernes para liderar uma campanha de vingança e subjugação. O capítulo descreve a formidável força do exército assírio e a devastação brutal que eles causam por onde passam, preparando o cenário para a ameaça iminente a Israel. Judite, capítulo 2. No 18º ano do rei Nabucodonosor, no 22º dia do primeiro mês, foi tomada no palácio de Nabucodonosor, rei dos assírios, a decisão de que ele se vingaria. Convocou todos os anciões, todos seus chefes e guerreiros, e teve com eles um conselho secreto, no qual revelou-lhes o seu desígnio de submeter toda a terra ao seu império. Tendo a sua proposta agradado à Assembleia, o rei Nabucodonosor ordenou a Holofernes, marechal do seu exército, dizendo: vai contra todos os reinos do Ocidente, principalmente contra aqueles que desprezaram a minha ordem. Ferirás a todos sem consideração alguma, e me sujeitarás todas as fortalezas. Holofernes convocou os generais e oficiais do exército assírio e contou os efetivos da expedição, conforme a ordem do rei. Havia 120.000 soldados de infantaria e 12.000 flecheiros a cavalo. Mandou adiante do seu exército uma multidão de camelos com provisões abundantes para as tropas e inumeráveis rebanhos de bois e de cordeiros. Ordenou que em toda a Síria se preparasse trigo para quando ele passasse.
Levou também grandes quantidades de ouro e de prata do tesouro real. Pôs-se a caminho com todo o exército, com os carros, os cavaleiros e os frecheiros que se espalharam pela terra como gafanhotos. Atravessou as fronteiras da Assíria e chegou às grandes montanhas de Ange, que ficam ao norte da Cilícia. Penetrou em todos os seus fortes e apoderou-se de todos os seus bens. Tomou de assalto a célebre cidade de Melitene e saqueou todos os filhos de Tarsis e os filhos de Ismael, que habitavam defronte do deserto, ao sul da terra de Selom. Passando o Eufrates pela segunda vez, penetrou na Mesopotâmia e arrasou todas as fortalezas do país, desde a torrente de Caboras até o mar. Em seguida, apossou-se de todas as regiões que marginam o Eufrates, desde a Cilícia até a terra de Jafé, que se estende para o sul. Levou todos os madianitas, saqueou todas as suas riquezas e passou a fio de espada todos que se opunham resistência. Depois desceu a planície de Damasco no tempo da colheita, queimou todas as colheitas e cortou todas as árvores e as vinhas. Tornou-se assim objeto de terror para todos os habitantes da terra. O resumo do capítulo 3 de Judite descreve a repercussão da campanha devastadora de Holofernes nas regiões vizinhas a Israel e, crucialmente, a resposta do povo de Judá e Jerusalém à iminente ameaça. A narrativa contrasta a submissão das outras nações com a decisão de Israel de se voltar para Deus em oração e jejum, preparando o terreno para o conflito central do livro. Judite, capítulo 3. Então os reis e os príncipes de todas as cidades e de todas as províncias da Síria, da Mesopotâmia, da Síria de Sobal, da Líbia e da Cilícia enviaram seus delegados a Holofernes para lhe dizerem: cessa a tua indignação contra nós. É melhor que vivamos servindo o grande rei Nabucodonosor e submetemo-nos a ti do que morrermos, depois de havermos sofrido, além da nossa perda, os males da escravidão. Eis aí todas as nossas cidades, todas as nossas possessões, todas as nossas montanhas e colinas, nossos campos, nosso gado, nossos rebanhos de cordeiros e de cabras, nossos cavalos e nossos camelos, todos os nossos bens e nossas famílias. Tudo que nos pertence depende de ti, de hora em diante. Somos teus escravos, nós e nossos filhos. Venha a nós como um senhor pacífico e emprega os nossos serviços como te parecer melhor. Holofernes desceu então das montanhas com suas poderosas forças de cavalaria e apoderou-se de todas as cidades e de todos os habitantes do país. Levou de todas as cidades para suas tropas auxiliares homens valentes escolhidos para a guerra. Era tão grande o terror daquelas províncias que os principais e os magistrados de todas as cidades saíam com o povo ao seu encontro e os acolhiam com coroas e archote, dançando ao som de tamborins e das flautas. Mas não conseguiram, apesar disso, abrandar a ferocidade daquele coração. Ele destruiu as suas cidades e cortou os seus troncos sagrados, pois Nabucodonosor havia-lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Ele, atravessando a Síria de Sobal, toda a Pameia e toda a Mesopotâmia, chegou aos idumeus na terra de Gabaá. Depois de haver conquistado suas cidades, fez ali uma parada de 30 dias, durante os quais juntou todas as forças de seu exército. O capítulo 2 de Romano vai nos falar do juízo de Deus e a inconsistência do julgador. Após detalhar a depravação moral dos gentios em Romanos 1, Paulo agora se volta para os judeus, ou qualquer pessoa que se considere moralmente superior, expondo a hipocrisia de julgar os outros, enquanto se pratica as mesmas ou piores transgressões. Ele argumenta que o juízo de Deus é imparcial, baseado na verdade e nas ações de cada um, e que nem a lei nem a circuncisão garantem a salvação sem a obediência interior. Romanos capítulo 2, dos versículos 1 ao 24. Assim és inexcusável, homem, quem quer que sejas, que te arvoras em juiz. Naquilo que julgas a ontem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes as mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade.
Tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas as cometes também, pensas que escaparás aos juízos de Deus? Ou despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ira, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas glória, honra e paz a todo que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego, porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos os que sem a lei pecaram, sem aplicação da lei perecerão. E quantos pecaram sobre o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Mas tu, que és chamado judeu, e te apoias na lei, e te glorias de teu Deus, tu que conheces a sua vontade, e instruído pela lei, sabes aquilatar a diferença das coisas. Tu que te ufanas de ser guia dos cegos, luzeiro dos que estão em trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontras na lei a regra da ciência e da verdade. Tu que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, pilha os seus templos. Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque assim fala a Escritura: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os pagãos. Nesse trecho do Salmo 76, descreve a superação da crise de fé pela recordação. O salmista expressa sua dor ao duvidar que o poder de Deus seja o mesmo de antes. Ele faz uma escolha consciente de se recordar das grandes obras e maravilhas do Senhor no passado. Conclui que Deus sempre resgatou seu povo com poder, mesmo nas maiores adversidades, reafirmando sua fidelidade à aliança. Este trecho é um poderoso lembrete de que nos momentos de dúvida e angústia, a meditação sobre a história de Deus e sua fidelidade passada pode ser o caminho para a restauração da fé e da esperança. Salmo 76, dos versículos 11 ao 16. E conclui então: o que me faz sofrer é que a destra do Altíssimo não é mais a mesma. Das ações do Senhor eu me recordo. Lembro-me de suas maravilhas de outrora. Reflito em todas as vossas obras e em vossos prodígios eu medito. Ó Deus, santo é o vosso proceder. Que Deus há tão grande quanto o nosso Deus? Vós sois o Deus dos prodígios. Vosso poder manifestastes entre os povos. Com o poder de vosso braço, resgatastes vosso povo, os filhos de Jacó e de José. Esse trecho do livro da Sabedoria, capítulo 15, conclui a extensa seção de críticas à idolatria, iniciada lá no capítulo 13, elevando o tom da condenação e focando na mais abjeta das formas de adoração, a de animais irracionais, especialmente aqueles considerados impuros ou detestáveis. O autor demonstra a completa irracionalidade e a profunda depravação espiritual de quem se entrega a tais práticas, contrastando-as com a glória do Deus vivo. Sabedoria, capítulo 15, dos versículos 14 ao 19. Ora, verdadeiramente, muitos insensatos são infortunados, que a alma da criança, são os inimigos de vosso povo que o oprimiram, porque eles também tiveram por deuses todos os ídolos das nações, que não pode servir-se de seus olhos para ver,
que não tem nariz para aspirar o ar, nem ouvidos para ouvir, nem os dedos das mãos para apalpar, e cujos pés são incapazes de andar. Foi com efeito um homem que os fez, formou-os alguém que recebeu a alma de empréstimo. Nenhum homem pode fazer um Deus, mesmo semelhante a si próprio, porque sendo ele próprio mortal, morto é tudo que produz com suas mãos ímpias. De fato, ele vale mais que os objetos que venera. Ele, pelo menos, tem vida, enquanto os ídolos não a têm. Chega-se até a adorar os mais odiosos animais, que são piores ainda que os outros animais irracionais, que nem mesmo possuem o que outros seres vivos possuem, bastante beleza para serem amados e que foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.